Marcelo Fernandes já começa a preparar a equipe para o jogo importantíssimo contra o Bahia na segunda-feira. Tem ex-profissional do Santos retornando ao Peixe. Além disso, também tem a procura por um substituto para o Diego Aguirre, porque a diretoria ainda não tem certeza se o Marcelo Fernandes será efetivado como técnico do Santos Futebol Clube para o restante da temporada. Essas e outras informações você fica sabendo aqui no seu canal Santos Futebol Arte, o canal do torcedor santista. Antes de darmos início a esse conteúdo, eu peço que vocês possam curtir, compartilhar, se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações para que este conteúdo possa chegar ao maior número de torcedores do Peixe, para que assim você possa sempre estar bem informado e atualizado com notícias diárias, informações e muita opinião sobre o Santos Futebol Clube. E o Marcelo Fernandes, que já está preparando a equipe para o jogo contra o Bahia. É muito provável que o Marcelo Fernandes utilize a formação 4-4-2, uma formação mais básica, com cada jogador fazendo a sua função, e ele pode promover algumas mudanças. Com relação ao ataque, o Mendonça vai ser poupado porque se recupera de uma lesão que ele sentiu durante a última partida agora contra o Cruzeiro na Vila Belmiro. Com isso, muito provável que o Morelos ganhe a vaga e tenha uma oportunidade de jogar, já que ele pôde participar apenas de 5 minutos do último jogo. É muito pouco tempo para tentar fazer alguma coisa de diferente. Eu dizia nos conteúdos anteriores que talvez seria interessante colocar o Morelos desde o começo, que ele jogasse até o momento em que ele aguentasse, para dar um ânimo novo, para dar uma cara nova ao ataque, talvez ali fazer uma dupla com o Marcos Leonardo e tentar incendiar o jogo na Vila Belmiro. Mas o Diego Aguirre acabou optando pela entrada do jogador somente nos 5 minutos finais, quando o Santos já não tinha mais chance nenhuma de reverter o resultado daquele jogo. Mas agora, com Marcelo Fernandes, tudo indica que ele já vai começar o jogo como titular, fazendo dupla de ataque com o Marcos Leonardo. O meio de campo, nós vamos voltar a ver o Jean Lucas jogando na sua posição de origem, que é onde ele rende mais. Para dar sustentação nesse meio, o Lucas Lima, que é o jogador que cria jogadas, que tem a possibilidade, quando em boa fase, e quando com um time melhor treinado e melhor posicionado, ele pode ser muito útil para a criação de jogadas do Peixe. E por isso, ele também provavelmente estará disponível e começará jogando juntamente com o Jean Lucas. Além disso, ele pode optar por um jogador de marcação que vai ser necessário, e dentre eles pode ser o Rincon ou o Fernandes. É até mais provável que jogue o Rincon, que agora, passado esse período da viagem que ele teve, já estava um pouco mais cansado, já teve um desgaste maior nesse jogo contra o Cruzeiro, vai poder atuar mais descansado. Então é um jogador que vai estar aí no 100% para a partida. Pode ser também que no meio ele opte pela entrada do Dodi, que é um jogador que tem também boa marcação e também tem boa saída de bola. Pode ser que ele entre, ou pode ser que ele opte ainda pelo Lucas Braga. A gente vai saber com os treinamentos ao longo desse dia, e do domingo nós vamos ter uma ideia melhor do time que estará em campo na segunda-feira. Mas é possível que a gente possa ver um meio-campo com Lucas Lima, Jean Lucas, Rincon e mais um outro jogador para compor esse meio-campo com 4 jogadores. A zaga, ele vai de Basso com Joaquim,
Na lateral direita, aí existe uma dúvida. O Caiçara não jogou bem, ainda não está no ritmo ideal de jogo. Então pode ser que ele opte por outro jogador. Nós temos o Inocêncio, o João Lucas, e é provável que um desses dois jogadores possam começar jogando. O Caiçara deve seguir no banco para ainda adquirir melhor ritmo de jogo. Ele ficou parado muito tempo. Na lateral esquerda, o ideal seria que a gente já pudesse ver o Kevson. E é provável que com o Marcelo Fernandes a gente veja mais os jovens tendo mais oportunidade. Ele gosta de utilizar a base do Peixe, ele conhece muito bem a base do Peixe e o Kevson seria um grande nome, tendo em vista que o Dodô não tem tido bons desempenhos nos jogos, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva. Considerando que o Santos joga fora de casa, pode ser até que o Marcelo Fernandes ainda opte pelo Dodô. Mas é fato que com o passar dos jogos, o Kevson vai ter mais oportunidades. E eu acredito que é um jogador que ele parte para cima, ele vai acabar cruzando mais do que o Dodô, e ele tem, pelo que parece, ele tem um potencial muito grande. Eu acredito que já é hora de dar chance para esses meninos. Além disso, o Patati é um jogador também que pode ter mais oportunidades com o Marcelo Fernandes. É um jogador que é muito bom na parte ofensiva, precisa melhorar muito na parte de marcação, mas é um jogador que ele pode ali fazer a diferença, gerar uma jogada de gol ou mesmo finalizar. Nos poucos minutos que ele teve oportunidade com a Aguirre, sempre que ele entrou, ele teve finalizações, ele teve possibilidade de gols. É um jogador que, se tiver um tempo maior e se também conseguir se aperfeiçoar nas suas características, conseguir melhorar um pouco mais o apoio, a marcação, eu acredito que ele pode também ajudar muito o Santos. A dúvida que fica é com a chegada do Silveira, que foi um pedido do Aguirre, como que vai ficar a situação desse jogador, que ninguém conhecia. E ele nem mesmo pôde estrear com o Aguirre. O Aguirre trouxe o jogador e nem mesmo chegou a colocá-lo em campo. É claro que também, pelo mesmo motivo, é um período sem jogar, tinha que readquirir a sua condição ideal, mas ele não chegou nem a ter alguns minutos com o Aguirre. E aí fica uma dúvida, se é um jogador que vai ter oportunidades, que ele tem um contrato curto até o final do ano, e foi, e chegou única e exclusivamente por conta do aval do Aguirre, se ele realmente vai continuar. Esse é um problema que acontece com o Santos rotineiramente. Ele investe em jogadores que são trazidos pelos técnicos, depois esses técnicos ficam pouco tempo, porque não há um planejamento na administração do Rueda. Ele contrata um técnico e manda embora com 5 a 10 jogos, e o Santos traz jogadores com aval desse técnico, quando o ideal seria que tivessem profissionais no clube que pudessem trazer jogadores visando a continuidade, não visando o trabalho do técnico. É claro que você tem que ter nomes que tenham o aval do técnico, porque senão ele não vai colocar para jogar. Mas o Santos não poderia somente trazer jogadores que são uma escolha única e exclusiva do técnico. Se ele trouxe o Silveira e agora o Silveira não tiver oportunidade, o Santos acabou só investindo dinheiro no jogador, que acabou gerando despesa para o clube. Eu acho que agora que o jogador chegou, o Santos tem que tentar aproveitá-lo, a menos que nos treinamentos ele não esteja apto a mostrar que ele possa agregar ou possa auxiliar, elevar o nível do time. E aí a gente só vai saber agora com os próximos jogos se é um jogador que vai ter alguma oportunidade ou se vai esperar o final do seu contrato sem mesmo ter estreado para ser dispensado no final do ano. O Santos, que traz agora um profissional que já era do Peixe, é o Carlito Macedo, preparador físico, que foi preparador físico do Santos durante muitos anos, teve a oportunidade de estar aqui quando o Santos conquistou alguns títulos,
é um preparador de excepcional qualidade, fica a dúvida por que é que o Santos não tem um preparador físico fixo na sua comissão técnica. Esse é um problema da parte física que o Santos, ao longo da gestão Rueda, também tem apresentado. E ele nunca tem um profissional fixo no clube. Quando o Santos contrata um técnico, ele traz os preparadores técnicos que são indicados por esse treinador que chega ao clube. E o Santos acaba não tendo um profissional fixo. E isso gera uma dificuldade, porque quando o técnico sai, geralmente os preparadores também vão embora. E o Santos não tem um profissional que possa ajudar tanto nessa chegada quanto na saída desses profissionais. E um clube profissional de primeira divisão não ter um preparador físico no clube é muito complicado, né? O Santos não é um futebol amador, é um futebol profissional. E é um nome de respeito, que é o Carlito Macedo. E por que é que o Santos ficou tanto tempo sem ter um profissional como esse? E o Santos que sofre na parte física. O Santos muitas vezes demonstrou que teve tempo para treinar, foi eliminado dos campeonatos e muitas vezes enfrenta um outro time, um adversário, que joga de meio de semana e final de semana e demonstra dentro do campo uma condição física maior do que a do Santos, que estava descansado. Então essa é mais uma das tantas questões que a gente acaba ficando sem resposta e não sabe por que é que o Santos passa por esses problemas e por que é que não tem profissionais gabaritados, capacitados, que são contratados no Santos. Claro que não desmerecendo os profissionais que ali estão, mas o que eu quero dizer é que muitas vezes, como um preparador físico, o Santos não tinha. E isso acaba gerando um prejuízo para toda a equipe, para o campeonato. E aí você entra com um novo profissional que tem uma outra filosofia. O Santos, ele sempre começa novamente um novo trabalho, ele não dá uma continuidade. Então fica aquele trabalho perdido, né? Você não tem uma filosofia certa. Uma hora você está atuando de uma forma, outra hora você está atuando de uma outra forma. Por falar nisso, o Santos não sabe ainda se vai ficar com o Marcelo Fernandes e tem procurado profissionais para treinar o clube. Já foi procurado pela segunda vez e foi negado por esse treinador a oportunidade de vir treinar o Santos. Ele negou o Santos pela segunda vez, que é o Mano Menezes. Aí a pergunta que fica é: como pode o Santos estar desesperado para trazer um técnico como o Mano Menezes? É um técnico campeão, é um técnico que já passou pela seleção brasileira, mas eu acredito que é um técnico que não vai mudar a condição do Santos. É um técnico que joga nas mesmas características que todos os técnicos anteriores da gestão Rueda geralmente atuam, exceto um ou outro técnico que passou nessa gestão, como o Olan, por exemplo. Todos os outros técnicos são extremamente defensivos. Aí o Santos contrata diversos jogadores nessa janela ofensivos e querem trazer um técnico defensivo. Como é que você explica isso? Os jogadores que o Santos trouxe nessa janela são muito mais jogadores ofensivos do que defensivos. E aí você vai colocar um técnico que joga só na defensiva, sendo que você não tem, além do Basso e do Joaquim, que o Joaquim não é titular absoluto. A gente está dependendo do Jair voltar em condições. Então você não tem uma base defensiva sólida. O Santos não contratou zagueiro. Quando contratou, o jogador que vinha do Milionários foi embora, por um motivo que a gente até agora não sabe qual foi o real motivo, porque falou que estava lesionado e 2 semanas depois ele já estava jogando pelo Milionários novamente. Então acontece tanta coisa no Santos que a gente fica sem entender ao certo. E o que se demonstra é que a diretoria está completamente perdida. Para trazer o Mano Menezes, que não tem identidade nenhuma com o Santos, que é mais um dessa escola gaúcha que só se demonstrou
fracassada para o futebol do Santos. Não é que já deu certo em muitos clubes e dá certo em muitos clubes, mas no Santos não deu certo. O Santos vai continuar teimando num técnico que atua dessa forma? Ninguém está dizendo que o Santos tem que treinar de forma kamikaze. O Aguirre foi mais uma amostra. Um técnico defensivo. Como foi o Santos ao longo desses 5 jogos do Aguirre? Foi uma equipe que mais sofreu gols e que marcou só 2 gols, porque não chuta no gol. Chegou, é verdade, a criar um pouco mais de finalizações do que o Turra. Porque o Turra ainda era pior ainda. Que é um técnico que está começando a carreira agora. E o Santos contratou um técnico que está começando a sua carreira para treinar o Santos Futebol Clube, que é outro absurdo. Mas aí você traz o Aguirre, a equipe quase não atacou. E agora vai trazer o Mano Menezes. Ele já negou 2 vezes. O Santos está desesperado para trazer o Mano Menezes, nesse desespero todo, nessa tentativa toda, oferecendo um caminhão de dinheiro, achando que ele vai resolver os problemas do Santos. Será que ele vai resolver os problemas do Santos? Essa é a pergunta que fica. Será que entre o Mano Menezes não é melhor deixar o Marcelo Fernandes? Mas a diretoria, ela está buscando novos nomes e ela vai ficar avaliando o Marcelo Fernandes. Dependendo do resultado, se ele começar a conquistar os resultados, ele fica até o final do ano. Se o Santos não tiver uma melhora, a partir desse próximo jogo, o Santos vai continuar buscando novos nomes e aí pode ser que traga realmente um novo técnico. Agora, se for trazer, o Santos tem que trazer um nome de peso. Tem que pagar um caminhão de dinheiro para o time não cair, mas tem que pagar para um técnico que possa realmente fazer alguma coisa diferente do que tem sido feita com esses outros técnicos, não a mesma filosofia de jogo, porque não está funcionando. Aí o Santos fala, mas o Santos não tem condição de jogar da forma ofensiva que jogava, mas da forma defensiva não tem, então ele vai jogar de que maneira? Porque o Santos precisa fazer gols, o Santos precisa pontuar, precisa melhorar o saldo de gols. Ele vai melhorar o saldo de gols e pontuar jogando o jogo todo na defesa? Jogando o jogo todo dependendo de uma bola, e se ele tomar 2, 3 gols, ele vai perder de 3-1? Não vai resolver a situação. O Santos precisa melhorar o saldo de gol, precisa jogar de uma forma mais ofensiva. Tinha o Rogério Ceni no mercado, não quis trazer, porque o Rogério Ceni é São Paulino. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele é profissional. O Muricy não foi um dos técnicos que conquistou grandes títulos com o Santos, e ele não veio do São Paulo, ele não tinha identidade do São Paulo, só que ele é profissional. O Luxemburgo, que deu certo no Santos, já não deu certo em diversos outros clubes. Então esse pensamento arcaico, ele veio do São Paulo e não pode treinar, a diretoria não tem que dar ouvido para isso, ela tem que trazer um nome de qualidade, que vai mudar a situação do Santos. Aí está se falando novamente em Carille. O Carille está num clube do Japão da 2ª divisão. Ele já negou o Santos uma vez. O Carille vai querer sair do time do Japão que ele está, conhecendo o Rueda, porque ele trabalhou na era Rueda, para trabalhar 5 jogos e ser mandado embora de novo, porque o Rueda vai limar. Se não tiver resultado, ele vai sair limando o técnico. Ele contrata errado e depois manda embora. Será que vai ser a solução? Eu prefiro torcer para que o Marcelo Fernandes comece a fazer um bom trabalho no Santos e possa ser mantido. O Santos, se ele trouxer um outro treinador que ainda não conhece o ambiente do Santos, o Santos vai acabar caindo, porque vai passar mais alguns jogos e o treinador vai precisar de tempo. Então tem que ser alguém que conhece o Santos, que conhece o dia a dia do Santos. E esse alguém, eu acho que não tem nenhum nome que não seja melhor do que o Marcelo Fernandes, a não ser que o Santos traga um técnico de ponta. Vou buscar um Bielsa, vou buscar um técnico que realmente é de um nível que faz jogador ruim jogar bola. Aí sim. Senão não vale a pena. Mas é isso, pessoal. Fiquem ligados para novos conteúdos, novas informações. A qualquer momento eu trago aqui para vocês. Tá certo? Um abraço a todos e até a próxima.